Eu gostaria que você explicasse um pouquinho desse lugar aí atrás. Aqui é onde tudo começou. Esse azul aqui é o Next, que era ainda... Eu vou começar de novo, tá? Tá bom. Pode ir? Aqui é onde começou. Esse é o Next, até hoje. É um teatro, dentro tem um teatro de umas 70 pessoas, mais ou menos, e na frente tem um saguão e tem um bar. E como ia inaugurar esse bar, o dono desse local, que é o Rocco, ofereceu, vocês não tem nada, alguma coisa para fazer, para, enfim, distrair as pessoas, não sei o quê. Nessa época, a gente vivia muito ligado a essas pessoas que iniciaram o Terça Insana, a gente era muito próximo, assim, de amigos mesmo. Já tínhamos feito teatro juntos e são pessoas extremamente talentosas, compulsivas, gostam de fazer, não sei o quê. Aí a Grace pegou, olha, apareceu essa oportunidade, pegou, chamou o Mansfield, o Roberto Camargo, ela e eu, e a gente iria inventar uns números de brincadeira, assim, para as pessoas que viessem aqui. Esse lugar que chama Next é do lado de uma boate super grande chamada Danger, que é uma boate GLS que bomba de noite. E a gente fazia desse lado aqui, no início, para 10 pessoas, que a gente fazia para os nossos amigos. Não tinha uma coisa de divulgação, que as pessoas vão e chamem pessoas e que se mande convite, não. Era para os amigos virem e a gente ia ficar mostrando as loucuras da gente, as brincadeiras da gente, né? E aí começou, eu tenho um amigo, será que eu posso levar esse amigo? Pode, claro. Aí o amigo do amigo, posso ir? Pode, vai, claro. E a coisa começou a crescer. Um dia a gente chegou, porque a gente estava acostumado a chegar aqui, a boate, são 2 quarteirões dos 2 lados de fila, bombando, as pessoas felizes na fila e nós com os nossos 10 neguinhos para assistir, felizes também, porque a gente gostava de fazer, a gente não estava preocupado. Um dia a gente chega aqui, um tumulto aqui na frente e tudo, e a gente, claro, da boate, boa noite, entramos para fazer nossa parte. Quando a gente começa, qual a nossa surpresa? Era pra gente. E aí começou a ter também, além de terça-feira, porque não cabia mais gente aí dentro, começou a ter nos sábados também à noite, e a gente fazia também no sábado, então a fila era um absurdo. Daí começou a crescer tanto, o nosso público começou a ficar, não vou dizer maior, porque a boate é muito grande, mas era muito público e realmente não cabia nas 2 sessões. As pessoas assistiam de uma forma muito incômoda, assistiam de pé, apertadas, e eram shows longos, que os shows tinham 1h30, 2, porque, enfim, a gente não tinha compromisso de nada. Nosso compromisso era entreter, era refletir sobre o mundo, não tinha muito o que fazer. E aí a gente acabou se mudando para o Bar Avenida, que é em Pinheiros. E aí, enfim, daí a história segue já outro rumo, porque cresceu muito. E aí foi gravado um DVD, e aí começamos a ficar conhecidos no país, depois fora do país, a gente se apresentou em Portugal. E a gente tem fãs no mundo inteiro. Mas tudo começou aqui. Tata, você falou que vocês tinham um apelido carinhoso, né? Você criou um apelido que a Grace odiava. A Grace odiava uma coisa que eu falava, porque as pessoas assistiam, realmente era muito incômodo, era todo mundo de pé. Era como se fosse um garajão, assim, tinha um palco... de 2 metros por 1, era super pequenininho. Mas era muita gente e era muito quente. E eu chamava de terça em sauna. E a Grace falava, não fica divulgando esse tipo de coisa, porque... Mas é porque fazia muito calor, muito.
Mas as pessoas assistiam felizes, mesmo com esse incômodo, mas pelo menos eles tinham em troca, além do calor, eles tinham inteligência e muito bom humor, né? Legal. E quanto tempo você ficou com o Tessa, Tatá? Nossa, que pergunta. Eu acho que uns 5 anos, e aí nesses 5 anos foram escritos, não tenho a menor ideia de quantas cenas. Toda semana, né? Toda semana a gente pensava alguma coisa nova, ou, para ser mais honesto, a gente, se não era completamente novo, ele era atualizado, porque também a gente está vivendo uma época que as coisas mudam muito depressa, né? O que era uma coisa ontem, hoje já está diferente. Então é possível sim se atualizar e acontecem, né, muitas coisas. Cada um do Terça Insana tem um estilo e uma personalidade bem diferenciado, que dava uma coisa muito legal no show, que era o conjunto de obras de pessoas que pensam bem, tem uma forma muito peculiar, muito pessoal, cada um de focar os assuntos. Eu, por uma série de razões, enfim, pelo que eu me interesso, me estudei é péssimo, né, para quem estudou, né, mas fiz psico, comunicações, eu me interesso muito pelo lado existencial. Os personagens que eu escrevi abordam muito mais o lado existencial mesmo do que propriamente as figuras. Eu não sou um ator que tenha capacidade de mudar de voz, a minha construção é de outro tipo, eu abordo de uma forma, para mim é uma forma de brincadeira, mas eu sei que acabo atingindo, tanto é que os meus personagens, existem alguns mais populares, que por exemplo, tem uma personagem chamada Xanaína, que é uma prostituta de quinta, e como Irmã Selma, que é uma religiosa. Os dois atingem o mesmo tipo de pessoa, porque pega o lado afetivo das pessoas, não pega a condição que a pessoa vive. Isso para mim sempre foi, nunca teve tanta importância isso. Para mim me importa mais exatamente o que você tem de verdade e o que você pode fazer com isso. Não adianta eu pensar, mas se eu tivesse 2,20 metros, tá, mas eu não tenho 2,20 metros. Não adianta eu pensar isso, falar, eu podia jogar basquete. Sim, podia, mas você não tem 2,20 metros. Você tem que pensar, tá, eu tenho isso, o que dá para fazer com isso? É assim, eu acredito que lá em cima, eu não, se dei palpite, eu também não devia ter lá muita, porque olha isso. Eu não ia pedir para desenharem uma coisa dessas, né? Mas é o que veio e aí o que eu posso fazer? Usar a meu favor, né? Então, enfim, sou feliz assim. Ô Tatá, fala pra gente, a que se deve tanto sucesso? Você acabou de falar da Irmã Selma. Ela, assim, as pessoas falam Terça Insana de 2001 até hoje, a primeira coisa que vem à mente é a Irmã Selma. Eu queria que você falasse, assim, a que se deve tanto sucesso? Você que vive com ela. Isso é impossível de responder, porque se existisse uma resposta para isso, as pessoas seguiriam determinadas fórmulas para se conseguir esse tipo de resultado. Entre vários personagens, Irmã Selma acabou até sendo uma religiosa por um acaso. Eu tinha lido uma entrevista de como o Spielberg escreve os roteiros dele, que é realmente estupendo. E uma das coisas que ele fala é que mais importante do que a história é a curva emocional que o público deve sentir durante aquele período de apresentação. Quando ele vai escrever um roteiro, ele primeiro minuta todo o tempo de apresentação e depois ele calcula o que ele quer que a plateia sinta
a cada segundo daquele tempo de exibição. E eu fiquei muito impressionado de ouvir isso e eu pensei, nossa, que bacana. E ele pensa ao contrário, ele começa pensando no espectador e aí ele vai incrementando a história. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu pensei, é muito bacana, eu vou experimentar fazer um personagem assim. E comecei criando ao contrário, pensando primeiro, fui levantar características, eu queria um personagem que não tivesse nada a ver com humor. Então, Irmã Selma, ela é estúpida, ela não gosta do que está fazendo, ela não tem paciência com as crianças, aliás, ela não tem paciência com ninguém, é politicamente incorreta, enfim, eu levantei várias características e fui ajuntando. Acabou até sendo uma freira porque, bom, honestamente, por algumas razões. A maquiagem dela era para aproveitar a maquiagem, porque já tinha outros personagens que eram maquiados daquele jeito e eu sou meio preguiçoso para ficar me produzindo assim. Então eu falei, alguma coisa já para aproveitar. E uma religiosa era porque eu queria uma coisa que fosse completamente fora o que estaria uma freira fazendo num cabarezinho daqueles naquele horário. O fato dela fumar, isso sim eu fui perguntar, não é pecado, não é saudável, mas não é pecado. Então, ela não é um personagem que ataque a religião, ela é uma pessoa infeliz com a vida, ela é de mal com a vida. Então, é um lado que todo mundo tem. Então, eu acho, pelo menos acredito no que as pessoas... Porque ela é ruim de desenho animado, as coisas que ela deseja que aconteçam são coisas que só acontecem em desenho animado, não são reais aquilo. E são coisas que as pessoas pensam na rua, assim, sabe, alguém te dá uma fechada, você pensa, queria que aquele carro explodisse. Você não quer que exploda, mas na hora você pensa... É infantil isso. Então, Irmã Selma, ela foi criada assim, é um personagem, além das características, outra coisa que é muito fora do que se normalmente usa em comédia é o tempo. Irmã Selma é um personagem pausado, fala devagar, pronuncia-se as coisas e tem intenção. Outra coisa que é surpreendente também, surpreendente não, curioso é a palavra melhor. Antes de se tornar tão popular a Irmã Selma, quando a gente ia fazer algum evento, alguma coisa, mandava o texto escrito para as pessoas aprovarem ou não. Quando você lê o texto de Irmã Selma, o texto tem coisas, por exemplo, eu quero juntar dinheiro para construir um orfanato, porque eu acho que criança relaxa a gente. Isso é o que está escrito. Para quem está lendo e não conhece, acha, cabível de uma freira dizer isso. Quando você vai ver a interpretação no palco, você vê que ela está falando sim aquilo, só que a intenção, as pessoas pensam, coitada dessas crianças, porque ela visivelmente odeia a criança, ela não tem paciência com criança, ela não tem vontade de fazer as pessoas rirem. E curiosamente, é um quadro, aliás, é uma das coisas que eu vi dentro do humor, muito parecido com a música. Quando Irmã Selma começou a se tornar tão popular, tão conhecida, eu trabalho na televisão. Os personagens que eu faço na televisão são tão populares quanto Irmã Selma, que é um personagem de teatro. Eu sou parado muito na rua por causa de Irmã Selma. Mas, voltando aos personagens, eu sempre fui crítico, como é o lado que me interessa do lado humano, é o lado existencial, todos sempre acabam investindo nisso. Janaína é uma prostituta de quinta categoria, é assim, de beira de estrada. Na mão de qualquer pessoa deveria ser uma coisa vulgar. É um quadro, talvez, acho que é o mais puro que eu já escrevi. Não tem palavrão, não tem nada ofensivo a ninguém. Aliás, o Terça Insana tinha essa característica também.
de atingir famílias. Você, como não escreve para gueto, você não escreve nem para adolescente, claro, não é para criança, porque são assuntos que realmente não interessam para criança. Sobre o futuro existencial da humanidade é um pouco cedo para eles. Eles devem ser preparados de outra forma. Mas cada personagem sempre... Maria Bethânia, por exemplo, foi por um acaso, que chama Maria Botânica. Eu tenho esse nariz, né, que eu mostrei ele. E eu tinha feito um dia um Homem das Cavernas, eu comprei na 25 de março, uma daquelas peruconas assim. E quando eu entrei no palco, um cara gritou, Maria Bethânia! Eu pensei, bacana, um dia eu vou fazer. Aí nessa época, no Terça Insana, tinham temas. E um dia era Flora e Fauna. Maria Botânica é uma cantora que canta sobre flora e fauna. Na minha casa tinha uma rede pendurada na sala. E eu precisava uma roupa para ela, e ela é, né, nordestina. Eu pensei, uma rede é legal. Aí peguei, enrolei a rede em mim, assim. Só que a rede, o tecido da rede é muito duro. E eu queria tocar violão. Quem toca violão sabe disso, é mais confortável você cruzar a perna para apoiar o violão. E a rede não deixava fazer isso. Então eu pus a rede só na frente e amarrei com um cinto. Mas estava de cueca ainda. Mas daí pensei, já que vai deixar aberto, então fazer uma coisa, uma brincadeira que não tem nada. Então uma roupa que só tem a frente. Mas o quadro, ela só fala sobre afeto. Irmã Selma, se você olhar, apesar de ser do mal, ser engraçado, também, você vê, a primeira coisa que a pessoa fala é uma pessoa amarga, é ligada ao afeto. Tem uma personagem que eu gosto muito chamada Mônica Goldstein, que foi feita em cima da Márcia Goldsmith, que era uma apresentadora, não sei, né, sensacionalista. E eu, apesar de assistir esse tipo de programa, de eu gostar, eu acho, até para vocês que são jornalistas também, é uma coisa que a gente... Eu não sei nem se a discussão é essa, sobre o limite das coisas, mas eu vejo que, por exemplo, você vai dar uma notícia, nesse tipo de telejornal sobretudo, eles falam assim, fulano levou 18 facadas na frente da padaria. Tá, isso já é uma notícia bem pesada. Aí eles continuam, 3 no cérebro, 2 no pulmão, 1 no estômago, outra não sei o quê. Tá, você pensa, puxa, bacana. Agora vamos ver na holografia o caminho que cada faca fez do lado. Você pensa, nossa. Agora vamos ver a esposa dele recebendo a notícia. Aí você pensa, nossa, a crueldade humana, porque não é só você mostrar, é você apostar que tem a gente também compactuando, porque não adianta só mostrar, você precisa ter também quem queira assistir aquilo também. O ser humano tem um lado extremamente cruel, o que talvez até justifique esse sucesso, porque não é só no Brasil, não. Irmã Selma, ela talvez represente essa coisa que é o lobo vestido de cordeiro, né? E você então imagina, é uma freira, porque ela não fala nada de mal, mas o jeito com que ela fala, você vê que o espírito dela, ela é uma pessoa má, ela é amarga, ela não gosta. No fundo, a gente é criado para a hipocrisia. Acho que isso, todos os meus personagens, eu tento de alguma forma mostrar isso. Essa Mônica Goldstein, por exemplo, que era um programa sensacionalista, eu brincava muito com o nada, com a pretensão das pessoas. E eu inventava coisas assim, do nada mesmo. Uma vez veio um amigo da gente e ele estava fazendo Jesus numa peça
E ele falou, posso ir lá divulgar a peça? E eu, como eu ia fazer Mônica nesse dia, eu chamei ele para que eu ia falar sobre a peça. E ele entrou vestido de Jesus. E eu, para apresentar para as pessoas, eu falei, gente, hoje eu trago aqui para vocês nada mais, nada menos que Jesus. E a plateia toda aplaudiu e ele entrou, sentou ali, né, para dar entrevista. Deus, Jesus, antes de a gente abordar qualquer assunto, a pergunta que não quer calar. Solteiro ainda? Que essas pessoas trazem pessoas extremamente importantes que criaram a vacina que vai solucionar não sei o quê, e você pergunta se ela prefere o pão com requeijão ou com manteiga de manhã, que aquilo, meu, não que não tenha importância, mas não tem, para a função na Terra daquela pessoa, não tem importância absolutamente nenhuma, esse tipo de coisa. Eu, às vezes, me sinto mal de trabalhar para a mediocridade também. Eu sei também que o requinte, cada vez é difícil você atingir o público. Você tem que ser muito hábil para pôr o requinte junto com o popular. Os textos, não só meus, mas como todos do Terça Insana, são de pessoas que realmente estudaram, têm conhecimento, têm vida bem intensa, posições, aí claro que são discutíveis os pontos de vista de cada um, mas entre nós sempre, um respeitou muito a posição do outro, de vez em quando a gente contribuía, claro, com piadas, não sei o quê, mas sobretudo, todos nós éramos fãs dos nossos colegas e a gente tinha muito prazer em assistir. Depois que estreou o Terça Insana, que eram essas 4 pessoas, Grace Janucas, Roberto Camargo, Marcelo Mansfield, a Grace Janucas, eu, né? Começaram alguns amigos também a fazer parte também desse grupo, que foi Ilana Kaplan, Marcelo Médici, Graziella Moreto, Luiz Miranda, enfim, passaram pessoas talentosíssimas, mas muito e extremamente inteligentes. E todas elas tinham essa habilidade de ser extremamente requintadas e populares também, porque as pessoas têm... Elas misturam muito, acham que o popular deve ser burro. Existe o popular burro, como também existe, acho que o inteligente burro também, porque tem coisas que são realmente complicadas. Eu vi esses dias uma coisa sobre Einstein, e eu sei que eu não tenho capacidade para entender exatamente sobre as teorias dele. Eu posso saber um pouco sobre a vida dele, mas eu não tenho preparo para entender aquelas fórmulas. Para mim não quer dizer muita coisa, são letras e números misturados assim. Isso até que é legal até você entrar nesse assunto, que é uma coisa que a gente ia perguntar, né? Que é o lance do... O Terça Insana foi baseado em muita pesquisa, os personagens eles têm uma força... Não, na verdade ela não foi em pesquisa. Pesquisa é depois que você já construiu o personagem, que você vai pôr... Por exemplo, se eu inventei, essa Mônica Goldstein, tá, é um programa feminino, tá bom. Então o que eu posso... Aí eu vou ter que começar a prestar atenção o que tem em comum nos programas femininos que eu posso usar a meu favor para fazer graça. Então, por exemplo, no caso de Mônica, eu via que todo programa feminino tem umas partes de artesanato, que eles ensinam coisas, ou até de culinária, por exemplo. Outro dia eu vi dando receita de salmão, não sei o quê. Aí fiquei pensando... Nossa, mas para uma televisão, quem come salmão no Brasil, assim, sabe? Para você, né? Então eu peguei, aí fui fazer pesquisa. Eu peguei, pus um quadro desses de artesanato
E eu, como Mônica, chegava lá, porque esses programas à tarde, né? Falava, olha, gente, você sabia que... acho que vocês já devem ter lido que as pirâmides têm uma influência, não deixa as coisas enferrujarem, não deixa as frutas apodrecerem mais depressa, elas são capazes de curar dor de cabeça, acho que vocês já devem ter lido sobre isso. E você sabe que você pode fazer uma? Gente, vamos anotar o que vai precisar primeiro? Aí eu entrei na internet, é que agora eu não lembro, mas é tipo assim, 2.000 blocos de pedra de 1 tonelada cada um. Se não tiver 2.000, até com 1.900 você pode fazer. E agora pensa na vantagem de você construir uma pirâmide. Você pode abrir para visitação, você pode vender para os outros lugares, é sempre uma renda extra que você pode ter. Então eu brincava com esse tipo de coisa. Via que esses apresentadores, porque hoje em dia a gente está vivendo uma época também que todo mundo é tudo, não tem mais muita especialidade assim. Talvez em alguns ramos de profissão. Medicina, por exemplo, agora você não vai no médico, você vai no ortopedista, você vai no não sei o quê. Não tem mais assim um médico, né? Mas em geral as pessoas se metem a fazer tudo e todo mundo faz tudo. Então de Mônica, por exemplo, um dia eu escrevi um livro que era... Porque todos escrevem livros também. E aí o livro era Melhorando Grandes Autores, que ela, pela pretensão dela, resolveu pegar grandes clássicos e dar uma melhorada. E é um livro dela, então tinham vários... tinha 100 Anos de Solidão, tinha Éramos Seis, enfim. Ela pegou vários textos que na cabeça dela não estavam suficientemente bem escritos e resolveu dar uma melhorada naquilo. Então, aí o que você acaba mostrando? A pretensão, mas é nessa hora que entra a pesquisa. É quando você vai pegar e falar sobre, aí, às vezes, algum assunto mais específico, ou ampliar determinado foco daquilo. Mas, em geral, todos... Eu via os 4 e os outros que vieram depois, a gente trabalhava meio... Primeiro você tem a ideia e aí você vai... Tem muita coisa, logo em seguida já tem muita coisa. Que evidentemente você não pode usar tudo que você... tudo que você pensou. Você escolhe algumas coisas. Xanaína, por exemplo, que é uma prostituta. Na verdade, eu inventei por causa de 2 coisas. Uma, eu estudo piano e violão. Eu gosto muito de música. Acho que nós nascemos num país que a gente deveria se ajoelhar aos músicos que nós temos. Nós temos compositores, cantores, maestros. É um país realmente muito abençoado no talento disso. Mas, ao mesmo tempo, o que faz sucesso são coisas absurdamente chulés, fins da picada. Xanaína canta uma música e aí já é uma piada interna, por exemplo. Tem uma batidinha que eu pus no teclado, stum, 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 e ela canta... A música é só isso. Mas na minha cabeça eu pus isso porque quando ela era uma prostituta e quando ela resolveu virar cantora, ela não é uma pessoa nem culta nem inteligente, alguém deve ter dito para ela, mas para ter uma música você tem que ter uma letra. Então ela pôs A, que é uma letra, assim, na cabeça dela. E aí eu achei que era muito pouco, porque antes ia só ter a letra A, que é o que falaram. Mas daí eu achei que ficou muito pouco para fazer o número, eu pus o O também e ficava A, O. E aí eu fiz esse personagem por causa de uma piada que eu tinha inventado, que era pedir desculpas, que eu estava meio chateada porque peguei um táxi para vir para cá e quando chegou aqui na porta, né, motorista evangélico, né, tive que pagar a corrida com dinheiro. E eu achei isso engraçado. E eu inventei o personagem para fazer isso. E
sempre esquecia, acabava indo para o palco, porque eu sempre inventava um pedaço e o outro pedaço eu fazia ao vivo. Janaína, por exemplo, acabou tendo um peito só, porque eu tinha posto o vestido, peguei uma camiseta, fiz assim, pus um peito, e aí estava procurando uma outra camiseta para pôr o segundo peito e falaram, vai, 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 vai. E ao invés de eu tirar e entrar, eu lembro direitinho disso, de estar caminhando para o palco e olhando e pensando, nossa, mas por que eu tô com um peito só? Aí inventei uma razão, enfim. Eu entrei, na verdade, no lance da pesquisa e tal, porque a gente queria comparar com hoje, né? Porque fazem 12, 13 anos, né, que tudo começou. E hoje a gente percebe que, assim, o humor tá indo cada vez mais para baixo. O Robertinho, por exemplo, quando a gente entrevistou, ele falou assim, hoje em dia eu não tenho mais vontade de fazer humor. E a gente percebe que você não, continua firme e forte, cada vez mais criativo. A gente queria saber como que você faz para manter essa sua energia, entendeu? De tantos anos para cá, você... Pode responder? Claro, por favor. Eu nasci com esse espírito. A minha família... Meu pai era muito engraçado. Meu pai foi uma pessoa que me educou. Ele tinha jeitos muito... Sabe esse período que você é adolescente, que quando você chega eles já estão dormindo? E quando você acorda eles já saíram para trabalhar. Então, às vezes, morando na mesma casa, você passa 1, 2 semanas que você não vê ninguém. Aí meu pai, quando se encontrava, ele me via, ele falava, nossa, como você cresceu. Eu falava, tá. Você está em que ano? Meu pai, já estou na faculdade. Nossa, já, sabe, fazendo essa linha que não me via há 1000 anos. Mas ele era divertido e era o jeito dele comunicar, porque a comunicação é feita por uma ideia, uma forma, vocês sabem disso, existe uma coisa chamada ruído, que é uma coisa que não pode acontecer, senão não vai chegar a informação até você. O como você vai passar essa informação, você pode se estender muito, falando muito, não sei o quê, dando muitos dados, tornar aquilo enfadonho, ou você usar, por exemplo, o humor e conseguir falar a mesma coisa de uma forma, pelo menos engraçada, né? Pelo menos impactante aquilo. E a minha personalidade sempre foi assim. O meu jeito de ser é esse. Eu moro em prédio. O porteiro, ele é um senhor e ele é muito simples. E eu, de um certo modo, judio bastante dele, assim, sabe? Eu passo na portaria, eu falo assim, seu Oswaldo, o senhor sabe se eu já cheguei? E ele fica muito confuso ele não sabe responder esse tipo de coisa. Mas outro dia, devia ser umas 10 da manhã, eu estava já para sair, tocou o interfone e ele falou assim, olha, vai fechar a água, que eles vão lavar a caixa, mas vai abrir às 5 da tarde. Eu, obrigado. Desliguei, saí, já estava de banho tomado e tal. Quando eu voltei de tarde, um calor insuportável em São Paulo, fui direto tomar banho, claro que eu nem lembrava disso. Entrei direto, abri a torneira, não tinha água, lembrei, olhei, era 5h15. Peguei o interfone e falei para ele, desculpa, eu não sei se eu entendi direito, lavaram a caixa ou levaram a caixa? Aí ele ficou super nervoso. Mas na verdade, o que eu estou perguntando? É só que horas vai abrir, é só a forma que é diferente. O humor, com certeza absoluta, resolve qualquer coisa. Se você tiver até doença, os médicos dizem que quem é bem-humorado acaba se restabelecendo o seu, como é que chama? O seu, a sua defesa imunológica melhora com o humor. E eu vejo sim que as pessoas realmente rindo, elas começam a ver aquilo de uma forma um pouco diferente, porque só uma coisa um pouquinho antes de chegar na parte sobre os limites. Muito também das questões é como é que a gente está ligado às coisas que acontecem na nossa vida mesmo. Porque existe uma coisa chamada realidade objetiva e uma que chama subjetiva. A objetiva é o que é como é.
independente de qualquer coisa. A subjetiva é a realidade que você cria em função daquilo que está acontecendo. Se eu estou dirigindo, furo o pneu do meu carro, eu posso simplesmente estacionar, descer, pegar um macaco, trocar o pneu e pronto. Posso escolher entre parar o carro e ficar pensando, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu vou ter que pegar o macaco do carro, não sei o quê. Eu vou gastar uma meia hora sofrendo, sendo que sofrendo ou não sofrendo, a melhor coisa que eu posso fazer é pegar o macaco, trocar e pronto. Mas não, eu estou falando isso porque eu também tenho dificuldade de lidar com as coisas. Eu tenho uma sorte de, às vezes, nos maiores problemas que eu tive, ainda pensar coisa engraçada, acabar rindo daquilo e vai lá, resolve, pronto e tal. Sobre a decadência não queria usar a palavra. As pessoas começaram primeiro a achar, que eu também acho que nada deve ter limite. Eu acho que o limite é uma coisa muito individual, o limite não pode ser generalizado. Eu não posso colocar como limite descer 1 metro embaixo d'água. 1 metro é quanto eu aguento. Você pode aguentar 10, eu não sei, a sua constituição é outra. Eu não posso pôr como limite isso, não existe isso. Para algumas pessoas é, para outras não é. Então é muito complicado saber aonde é o ponto que você... O humor, sobretudo o humor crítico, são 2 questões. Uma é o que você diz e outra é como é que você aceita aquilo que estão falando sobre você. Você pode rir ou você pode, sei lá, ficar furioso ou... A coisa é tão hipócrita, é tão estúpida, que as pessoas preferem... Eu vejo isso muito grande, crescente, cada vez mais, as pessoas quererem se enganar o tempo inteiro. Hoje é uma agressão você dizer que alguém é gordo, então você diz que a pessoa é cheinha. Cheinha, a pessoa pesa 180 quilos, bicho, ela é gorda. Assim, por mais que te agrida, não vai melhorar para você pensar, ai, agora eu sou cheinho. A indústria da roupa criou, agora eles estão tentando uniformizar um padrão, padronizar os tamanhos, porque antes GG a pessoa se sentia um pouco ofendida. Então você fala G+. G+, meu, desculpa, não é usando o G+, que você vai estar mais magro. Se você está muito preocupado com isso, vá para uma academia, comece a tratar da sua alimentação. Não é sendo chamado de G+, que a coisa vai melhorar, não vai melhorar. Melhora agora. Você não poder dizer que fulano é preto ou branco, porque isso ofende. Ofende agora, porque as pessoas, tudo está... Que carga afetiva aquela palavra tem. Porque daqui a pouco, afrodescendente vai ter o mesmo peso que negro ou preto tinha antes. Porque, na verdade, é a mesma coisa. Eu não sou branco porque quero ou não quero, ou porque... Aliás, eu não estava nem aqui quando 2 pessoas resolveram transar para eu nascer. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou resultado do DNA, da mistura do DNA daquelas 2 pessoas. Eu não tenho acesso para poder mudar. Eu posso até brincar, agora eu vou ser isso. Tá, a minha essência não é essa, e é isso que eu tenho que saber. Então os limites não têm limite. As pessoas se sentem agredidas por nada. Já vi atos violentos, outro dia bateram, outro dia não, já tem um tempo, aí no Teatro Folha, um cara do público bateu no outro porque ele estava fazendo piada de gordo. E ele se sentiu agredido, mas o cara era gordo. Eu lamento que você se sinta assim, que você se sinta mal porque você é assim. O problema não está em você se sentir mal, o problema está o que você vai fazer com isso. Porque não é as pessoas mentindo para você, você está com um corpo lindo, você está maravilhoso, imagina, você não está gordo. Querido, tem um negócio chamado espelho, você tá assim.
Pode ver, tem uma coisa chamada balança, você tá acima do peso. E você tem que saber disso e pronto. É só assimilar isso e trabalhar. Eu também tenho uma porção de dificuldades, as pessoas acham... É isso que eu ia falar, você está falando em relação a você encarar as coisas e até se divertir, você falou bem isso. Pois é. Você ri de você mesmo? Rio. Como funciona isso? Você falou em relação a dificuldades, em relação... Porque os outros atores que a gente entrevistou, eles falam assim, eu uso a meu favor, né? O Zeda falou, tô ficando careca, vou fazer piada de careca e assim por diante. Como que você trabalha com isso? Eu na verdade não ponho... Eu sei que as pessoas usam... Outro dia eu estava vendo, tem um canal que fala só sobre stand-up. E eu estava assistindo... E eles usam realmente, então tem um que tinha um dedo faltando, então ele faz brincadeira, que tá... acho que isso são apenas coisas psicológicas para você lidar com algum... Na verdade, você está dando uma satisfação para o mundo de você ser desse jeito e pronto, e vocês vão ter que me engolir assim porque é o que temos, porque é o que temos. O que eu posso fazer é melhorar. Eu realmente eu tenho muita dificuldade com algumas coisas. Eu sou um pouco pavio curto, eu explodo com uma certa facilidade para algumas coisas, mas ao mesmo tempo brinco até com esse meu espírito. Outro dia um produtor chegou para mim e falou assim, você tem feito show aonde? Eu falei, fiz um agora em Marília, um em Ribeirão Preto, um na farmácia porque não tinha troco, porque são lugares que de repente assim, aquilo te irrita e você explode. Eu às vezes eu já fui um pouco violento com algumas pessoas. Eu não uso esse tipo de problemática, acho uma imbecilidade a pessoa querer ficar me julgando se eu falo molinho ou não, é porque tem jeitinho, ele senta de perna cruzada, então é uma mocinha, não sei o quê. Uma vez dentro de uma academia, porque quando eu tinha, aliás, até contado disso de Maria Bethânia, que eu tinha que cruzar a perna, um falou assim, porque tem que tocar violão de perninha cruzada. Aí eu pensei, o cara é um ignorante, porque para tocar um violão você precisa ter uma perna mais alta do que a outra, é o melhor jeito de se tocar. Lamento que você seja tão burro a ponto de achar que uma pessoa é um viado porque cruza a perna para trocar um violão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as pessoas têm esse tipo de comportamento, sobretudo... então pegando o lado machista, que é um jeito... Por exemplo, eu fiz um ex-gay bastante tempo na Praça Nossa também, que foi criado para o Terça Insana. Por que um ex-gay? O ex-gay é realmente a demonstração disso, é uma pessoa que quer mostrar para os outros que não é uma coisa que ele continua sendo e que passa a ser ridículo e que você não é nem melhor nem pior por isso. Isso que é o mais complicado de trabalhar. Sobre o limite do humor, eu acho que tem uma coisa que se chama educação, bom senso e inteligência. Você pode sim fazer determinado comentário, pegar realmente pesado, com um comentário extremamente forte, mas se você for hábil para criar esse comentário, você vai agredir sim, mas a resposta vai ser diferente de um tapa na cara, é outro tipo de tapa na cara. Eu queria que você falasse como que é trabalhar com ela, com a Grace, que também, ao mesmo tempo que ela é explosiva e ela consegue improvisar bastante, ela também tem uma coisa... A Grace, como todas as pessoas que passaram por lá, são geniais. São geniais, 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 cada um do seu tipo. Por mais que eu admire a Grace, o Luiz Miranda, a Graziella Moreto, a Ilana Kaplan, o Robertinho, Marcelo, que eu assistia, porque lá tinha isso também. A gente ficava nas coxias vendo os colegas, porque ninguém mostrava muito também
A gente ensaiava coisas técnicas, tipo, vou chegar aqui, tem que tocar esse telefone. Então dava uma ensaiadinha, mas a cena mesmo, a gente fazia sozinho, não, é você e o público. E você conta com o ao vivo, né? Então todos nós, a gente se admirava muito. É difícil dizer sobre o gênio da Grace, porque não é no sentido de crítica, de ela é assim ou deixa de ser assim. A personalidade dela é essa. É como um casamento, assim, não adianta eu casar com você, assim, tá, eu caso com você, mas eu quero que a sua mãe seja outra. Meu, é o pacote, ou eu caso com você e eu vou ter a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, vem tudo no pacote, ou esquece, arruma outra pessoa. Ou eu tenho a Grace como um gênio que ela é mesmo, extremamente culta, muito divertida, excelente autora, excelente atriz. Como atriz ela é exuberante, assim, tem uma força, um carisma, que é uma coisa que as pessoas... Aliás, não tem explicação de por que algumas pessoas têm tanto carisma e outras não, porque isso já não depende de habilidade. A pessoa nasce com aquilo. A gente só queria que você falasse 12 anos de Terça Insana, 13 anos agora, né? Qual é a receita? Como que vocês conseguiram, você, por exemplo, 5 anos? Isso no Brasil é uma coisa excepcional. É excepcional, não só conseguir 5 anos, como eu consigo levar esses personagens para um teatro e fazer sessão extra e lotado e ainda ser ovacionado de pé com personagens que foram criados já há algum tempo. Quando eu estava para montar esse espetáculo, tanto o Ari Toledo, que foi quem me influenciou muito a fazer sozinho, porque eu não tinha essa vaidade de fazer sozinho, e o Jorge Loredo, que faz o Zé Bonitinho. Eu perguntei para eles, eu falei, não é velho fazer Irmã Selma de novo num teatro? Imagina, as pessoas sabem de cor, o público fala junto comigo o texto. E eles falaram para mim, o humor não existe velho ou novo, existe engraçado ou sem graça. Fim. E uma coisa também que eu vi com esses personagens é uma coisa muito parecida com a música, porque no caso de Irmã Selma, que se tornou mais muito popular, eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, que as pessoas sabiam o texto de cor, que elas ficavam na internet assistindo aquilo e ainda pagavam para me ver no teatro fazendo isso. Eu pensava, nossa, eu tenho que mudar. E para também não esticar muito a cena, eu substituía, tirava uma parte, eu punha outra, não sei o quê, mas tudo... Eu sou autor, escrevia no mesmo padrão, assim. E via as pessoas reclamando que é a mesma coisa que acontece na música. Por exemplo, você gosta de Beatles, você vai num show deles, você não quer Yesterday em ritmo funk, você quer igual você conhece. Não me vem com essa ideia de cantar, a gente vai cantar agora fazendo um ritmo de valsinha, não sei o quê. Desculpa, querido, eu tô pagando para ver ao vivo, porque também tem isso o teatro, né? Assim, não vai substituir nunca o ao vivo. Não existe outro veículo comparável. A televisão é fascinante, o cinema é fascinante, o rádio é fascinante. O ao vivo, no teatro, não tem para ninguém isso. É uma coisa tão sagrada que eu tenho, no caso, por exemplo, Camila, que eu fiz há 20 anos atrás. Tem gente que lembra e assistiu uma vez. Eu fiquei 2 anos e meio em cartaz e a pessoa nunca mais esqueceu. Não existe em vídeo, não existe uma outra possibilidade que você foi ali e assistiu ontem. Não, ela nunca mais esqueceu. A maioria dos stand-ups de hoje, eu assisto agora, eu não sou capaz de repetir daqui a meia hora o que foi que eu assisti, porque não era tão imbecil aquilo, tão
tão sem graça. Por exemplo, Chaves nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Porque é simples, é bem feito e é super inteligente. Por mais que as pessoas falem algumas coisas, ele continua sendo engraçado. E ele nunca vai deixar de ser. Chaplin nunca vai deixar de ser engraçado. Não existe isso. O tempo não existe para isso. Então, eu fico feliz de continuar fazendo as pessoas rirem, porque acho que é uma boa ajuda para o mundo, está precisando disso mesmo.